quarta-feira, aula do dia 24 de junho. Vamos lá. Módulos 85 e 86. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Existe uma infinidade de equações dos mais variados tipos, com ou mais incógnitas. Veja alguns modelos. 3x mais 1 é igual a 7. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 0. Raiz de x menos 3 é igual a 27 menos x. 5 elevado a x mais 3 é igual a 28. Um dos modelos mais simples que existem apresenta apenas um tipo de incógnita, sendo ela elevada ao expoente 1, como indica o primeiro exemplo. Aqui, ó, expoente, quando não tem, que sinal que é 1. É com esse modelo de equação que começaremos nosso estudo. Falaremos sobre a chamada equação do primeiro grau com uma incógnita. Equação do primeiro grau. De maneira geral, dizemos que uma equação é de primeiro grau na incógnita x, se puder ser escrita na forma ax igual a b, considerando inicialmente a e b números racionais e a diferente de zero. A diferente de zero. Exemplo, 8x é igual a 16. Bom, eu estou falando aqui que, de um lado, o sistema da balancinha eu acho que fica bem simples, né? Da gente identificar. 8x, eu estou falando que num pratinho tem 8x e no outro 16, e tá igualando. Então, se tá igualando, eu sei que aqui, ó, esses 8x valem 16. Então, eu tenho que manipular esses dados, tirar, colocar, de forma que eu isole apenas um x. Para eu tirar esse 8 daqui, o que eu tenho que fazer? Aqui tá multiplicando, né? Eu vou dividir por 8. Que aí 8 por 8 dá 1 e simplifica. O que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro, tá? Então, aqui eu também vou dividir por 8. 16 dividido por 8, 2. Então, x é igual a 2. Nem sempre uma equação está escrita nessa forma reduzida. Quando isso ocorrer, podemos fazer a redução, obedecendo ao princípio de equilíbrio, igualdade, entre o primeiro e o segundo membro. Dessa forma, podemos também obter o valor da incógnita, ou seja, resolver a equação. A seguir mostramos em detalhes essa ideia. Regras da soma ou princípio aditivo das igualdades. Observemos o equilíbrio existente entre os pratos da balança. Pelas massas em gramas indicadas nos pesos sobre o primeiro e o segundo pratos. Temos, ó, aqui eu tenho um pezinho de 2 mais 4 e ali 2 mais 2 mais 2. 2 mais 4, 6. 2 mais 2 mais 2, 6 também. Então, tá em equilíbrio, né? Tá em equilíbrio. Então, 2 mais 4, 6. 2 mais 2 mais 2, 6. Se retirarmos pesos de mesma massa em cada um dos dois pratos, o equilíbrio não se altera. Se a gente tira, ó, 2 de cá e 2 de cá, 2 de cá e 2 de cá, não vai se alterar, tá? Ou seja, menos 2 e menos 2. 6 menos 2, 4. 6 menos 2, 4 também. A igualdade, ó, foi mantida. O equilíbrio foi mantido. Então, quando iniciamos a equação e temos em mente essa balancinha e que essa igualdade sempre vai nos lembrar que um membro ele é igualzinho ao outro, eu vou manipular os dados, ó. Aqui eu manipulei os dados de forma que continua a igualdade, tá? Página 92. A igualdade também é mantida se adicionamos um peso de mesma massa aos dois pratos, veja. Então, se eu adiciono 10 de um lado e 10 do outro, eu também mantenho, ó, mais 10 e mais 10. Mantenho a igualdade. No estudo de uma equação, podemos seguir a mesma ideia mostrada nas balanças de dois pratos, somando ou subtraindo em ambos os membros de uma equação um mesmo valor. Obtemos outra equação equivalente à equação dada.
o equivalente, já expliquei, né? Se eu como meia pizza, que é 1/2, ou se eu falo para vocês que eu comi 2/4, ó, eu simplesmente dividi em mais pedaços, tá? Mas a porção aqui, ó, tá? É a mesma. Então, essas frações são equivalentes. Se eu falo para vocês que são 1 da tarde ou 13 horas, é o mesmo horário, né? Mas é escrito de maneira diferente. 18 da tarde, 18 horas ou 6 da tarde, a gente vai entender que nos dois são o mesmo tempo, tá? Então, esse é a ideia de equivalente, tá? É algo que não vai estar no mesma numeração, no mesmo símbolo, né? Na mesma, mas vai apresentar a mesma porção. Então, essas situações ilustram duas das propriedades de uma igualdade. Se A é igual a B, A e B representam um número inteiro. Então, pelo princípio aditivo, temos A mais C é igual a B mais C. Bom, isso aqui é C e aqui é C. Se eu tiro esse pezinho C aqui, ó, e tiro esse pezinho C, vou manter o equilíbrio. Vai sobrar quem? A igual a B, tá? Então, A igual a B. E aqui, A menos C é igual a B menos C. Então, se eu tiro esse pezinho daqui e tiro esse cara daqui, ó, tirei a mesma coisa dos dois membros. Como que eu tiro isso aqui? Adiciono mais C, que aí eles se cancelam. Os opostos, tá? Eles se cancelam. Então, fica A igual a B. Vejamos como aplicar esse princípio na resolução de uma equação com incógnita x. Primeiro, resolver a equação a seguir e determinar seu conjunto de solução. X mais 25 é igual a 61. Então, o que eu vou ter que fazer de cá? Para eu saber só x. Tira esse 25 de cá. Só que para manter a igualdade, o equilíbrio, né? O que eu vou ter que fazer? Tirar de lá também. Então, aqui eu cancelo, né? Os opostos cancelam. Então, fica x é igual a 61. Menos 20 dá 41. Menos 1 fica 40. Menos 4. 40 menos 4, 36. Então, fica x é igual a 36. Portanto, o meu conjunto de solução é igual a 36, tá? É possível também omitir algumas passagens, efetuando o cancelamento em um dos membros mentalmente. Esse raciocínio é semelhante ao utilizado na aplicação da operação inversa. Nesse exemplo, lembre-se de que a operação inversa de adicionar 25 é subtrair 25. Então, como que é a operação inversa? Eu pego uma operação que está de um lado da igualdade e jogo ela para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Aqui é mais. Qual que é o inverso do contrário de mais? Contrário de positivo? Negativo. Contrário de mais? Menos. Então, eu tiro ele, desloco ele daqui, coloco menos 25. Mas o que aconteceu? Nada mais, nada menos do que eu só ocultei que esse pedaço aqui, ó. Tá? Eu simplesmente pego aqui e jogo para o outro lado da equação invertendo, mas eu só tô escondendo essa linha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Então, 61 menos 25, 36. Terminada a resolução, verificamos a validade da solução, substituindo na equação original o valor encontrado. Então, se eu coloco 36 aqui, ó, 36 mais 25, 6 mais 5, 11, vai 1, 2 mais 3, 5, mais 1, 6, 61, tá? Essa verificação não é obrigatória, mas é muito interessante que ela seja feita, pois finaliza se o cálculo está correto. Substituindo 36, raiz encontrada,
Então, o 36 foi a nossa raiz encontrada ali, ó. Então, a igualdade verdadeira. Regra do produto ou princípio multiplicativo. Seguindo o mesmo raciocínio, aplicado para o princípio aditivo, podemos também multiplicar ou dividir os dois membros de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero. Tanto este membro como este membro. Multiplicar ou dividir. Feito isso, a igualdade mantém-se. É como se a gente... Ó, aqui a gente não adicionou 10 pezinhos em cada um e manteve? Então, aqui a gente também vai fazer a mesma coisa. Se a gente multiplicar, vai manter o princípio da... Vai manter a igualdade, tá? Então, aqui, ó, eu multipliquei os dois lados por C, A vezes C é igual a B vezes C. E se eu dividir, também. Só que C tem que ser diferente de zero, porque não existe nenhuma essa fração desse modelo aqui, ó. Qualquer número aqui, ó, dividido por zero. Não existe, tá? Não existe conjunto, não existe solução. Não existe o zero no denominador. Por isso que aqui ele fala sendo C diferente de zero. Veja dois exemplos que partem de uma igualdade verdadeira, chegando novamente a uma igualdade verificada pela propriedade reflexiva. Multiplicando os dois membros por um mesmo número, seja 3 igual a 3, aí eu multiplico os dois membros por 7, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 7, 21. Dividindo os dois membros por um mesmo número, seja 12 igual a 12, se eu divido ambos por 4, vai manter 12 dividido por 4, 3. 3 é igual a 3. Então, esse é o exemplo desse aqui, ó. Regra do produto ou princípio multiplicativo. Observe como podemos aplicar esse princípio na resolução de uma equação com incógnita x. Resolver a equação e determinar seu conjunto de solução. X dividido por 8 é igual a 13. Bom, o que eu fizer de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro. Aqui, qual que eu vou pensar? O que eu posso fazer desse lado para isolar o x, deixar o x sozinho? Qual que é o inverso da fração, da divisão? Não é multiplicação? Eu posso pensar assim, eu vou multiplicar pelo inverso. Vou fazer a operação inversa. Inverso da divisão, multiplicação. Pelo mesmo número. Então, e se tivesse aqui um 7? Eu ia colocar o inverso assim, tá? Que aí simplificaria com esse. E eu racionalizava, tá? Esse simplificaria com esse. Tornava equivalente. 8, se eu falar para vocês, eu comi 8 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8, e eu falar para vocês que eu comi uma pizza inteira, são equivalentes. Então, aqui sobrou só o x, certo? Ou seja, eu multipliquei, eu fiz a operação inversa. E o que eu faço de um lado da igualdade? Vamos esquecer esse 7 aqui. Vamos só colocar aqui, ó, que eu multipliquei por 8 e aí eles se cancelaram. Então, se eu multipliquei aqui por 8, aqui eu vou fazer o quê? Multiplicar por 8. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Então, 104, certo? Então, portanto, o meu conjunto de solução é igual a 104. Bom, podemos também fazer uso da operação inversa, em que o cancelamento do denominador 8 ocorrerá mentalmente. A verificação também pode ser feita, veja, aplicando a operação inversa. Eu só peguei aqui que está dividindo e joguei para o outro lado da igualdade, multiplicando. 3 vezes 8, 104. Verificação, vou substituir o 104 aqui, ó. 104 dividido por 8 é igual a 13. Se eu pegar a calculadora, 104 é dividido por 8. Verdadeira. Segunda. Agora, esse outro caso. Resolver a equação e determinar seu conjunto de solução. 6x é igual a 72. Bom, eu gosto muito de pensar o que eu faço de um lado, eu faço de outro.
Qual que é o inverso? O 6 está multiplicando x. Tenho que isolar o x. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Cancelo, cancelo, né? 6 dividido por 6, 1. 72 dividido por 6 dá 12. X é igual a 12 e o meu conjunto de solução é igual a 12. Olha que lindo. Então, agora aqui. Novamente, também podemos fazer o uso da operação inversa. 6x igual a 12. Pego o 6 que está multiplicando, jogo para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, dividindo por 6, que dá 12. Depois substituo o x aqui, ó, pelo valor encontrado. 6 vezes 12 igual a 72, que é igual a 72. Aplicação dos princípios aditivo e multiplicativo. Nos exemplos anteriores, mostramos modelos simples de equação, em que se aplica apenas o princípio multiplicativo ou aditivo. Há tantas outras equações em que aplicamos as duas ideias. Como exemplo, considere a seguinte equação: 3x mais 2 é igual a 29. Para determinar o valor da incógnita x, não basta eliminar apenas o fator 3 ou a parcela 2. Para isso, aplicaremos em cada passo do cálculo um dos princípios. Então, primeiro eu vou no princípio aditivo, né? Eu tenho que tirar esse mais 2, como? Menos 2, menos 2. Esses dois vamos cancelar. 3x é igual a 27. Aí depois, tirei agora. Agora vamos para o princípio multiplicativo. Tá multiplicando. A operação que eu faço de um lado, eu faço do outro. X é igual a 9. 27 dividido por 3, 9. Então, esse é o passo a passo, tá? Então, de forma alternativa, aplicando as operações inversas. 3x mais 2 é igual a 29. Aqui, então, mais 2. Passo para o outro lado da igualdade, menos 2. 29 menos 2, 27. 3 vezes x. Passo para o outro lado da igualdade. Aqui está multiplicando? Passo para o outro lado da igualdade. Dividindo. X é igual a 9. Aí verificando. 3 vezes 9, 27. Mais 2, 29. 29 é igual a 29. Então, na equação seguinte, temos a incógnita nos dois membros. Tanto aqui quanto aqui. Então, é como se eu tivesse um monte de objetos aqui, no pratinho e no outro, e eu vou tentar organizá-los, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar os termos com letras num membro e a parte numérica no outro, tá? De forma que a gente isole a letra. Então, inicialmente, simplificamos ao máximo a expressão algébrica em cada membro, eliminando os parênteses. Depois, aplicamos os princípios aditivos. Então, inicialmente, simplificamos ao máximo. Vamos eliminar os parênteses, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. E aqui, menos 4 vezes 2, menos 8, menos com menos, mais 4 vezes x, 4x. É igual a 8x menos 16. 8x menos 16. Bom, aqui os que são semelhantes eu vou agrupar. Se eu tivesse aqui 3 porquinhos e aqui 4 porquinhos, 3 mais 4, 7 porquinhos. Menos 9 com menos 8, ó, soma de conta. Uma pessoa tem um débito de 9 e depois faz outro débito de 8. Então, sinais iguais, eu vou somar os módulos, somar os valores, que dá 17, e repito o sinal, ok? É igual a 8x menos 16. Bom, agora eu vou colocar as letras em um membro só. Para eu tirar aqui, ó, aqui eu também lembro da balança. Eu quero tirar esse 8x daqui. Uma das opções que eu posso fazer.
eu posso menos 8x, ó, menos 8x de cá e menos 8x de cá. Que não tem sinal, porque tá o mais. Menos 8x. Bom, esse mais 8x com esse menos 8x se cancelam. Menos 8x com mais x. Bom, você me deve 8 porquinhos e paga 7. Vai ficar devendo 1. Menos 17 é igual a menos 16. Agora eu quero isolar a letra aqui, né? E aqui eu tenho 17. Bom, menos 17. Então, o que eu vou fazer de um lado da igualdade, eu faço do outro. Somar 17 de cá, que os opostos, né, vão se cancelar. E de cá, somo 17. Aqui fica menos x é igual a menos 16 mais 17, mais 1. A letra não pode ficar negativa. Então, o que eu vou fazer para ela tornar positiva? Vou colocar ela, vou multiplicar por menos 1. Posso? O princípio multiplicativo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tá? Então, menos com menos, mais 1 vezes x, né? Elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 1, mais vezes menos, menos. Então, x é igual a menos 1, tá? Numa outra hipótese, o que eu faria? Eu já fiz. Tá vendo esse 8x aqui? Eu eliminaria ao invés do 8, 7. Colocaria menos 7 de cá e menos 7 de cá. Aí, 8 menos 7x daria x. E aqui, 8. Aliás, e aqui 7x menos 7x cancelaria. Aí depois tiraria o número de cá, menos 16, colocaria mais 16, ele cancelaria, ficaria só o x. E aqui mais 16, menos 17 mais 16, menos 1. Ficaria menos 1 é igual a x, aí depois eu simplesmente viraria assim, ó. Tá? Ele tava assim, eu só ia virar. Ia passar o segundo membro pro primeiro e o primeiro pro segundo. Assim. X é igual a menos 1. Mas, isso aqui é na minha cabecinha, tá? Pra deixar bonitinho, pode seguir, sempre deixando a letra no primeiro membro, tá? É porque eu tinha muita pressa. Mas é isso aí. Então, aqui ele explicou o que nós fizemos aqui, tá? E aí depois ele explicou aqui aplicando a operação inversa, fez a multiplicação e simplesmente fez aqui, ó. Menos 8x passou para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, mais 17x. Aqui, ó, mais 8x, mudou o lado da igualdade, veio para o primeiro membro, menos 8x. E 7x menos 8x, menos x, menos 16 mais 17, 1. E aí, multiplicou os dois aqui, inverteu o sinal dos dois, ó. Multiplicou os dois por menos 1, ó. Menos com menos, mais com menos, menos. E depois achou menos 1 e substituiu e verificou que ainda estava verdadeira. É isso aí. Ó, módulos 87 e 88, equações com frações. Nos módulos anteriores, mostramos modelos simples de equação com um dos termos indicando uma fração, como x sobre 4 é igual a 4. Há modelos, entretanto, com mais termos e precisamos seguir outro método de resolução do que simplesmente multiplicar os dois membros pelo denominador. Acompanhe o seguinte exemplo. Sendo U um conjunto universo, né, dos números racionais. Determinar a raiz, ou seja, qual que é o x da questão? A raiz da questão x sobre 3 menos 1 é igual a 2x mais 6. Primeiramente, consideramos todos os termos escritos na forma fracionária, admitindo denominador 1 quando não houver. Então, denominador 1 quando não houver.
Determinamos o MMC desses denominadores entre 3 e 1, tá vendo? Entre 3 e 1, só tem 3 e 1. Vai ter casos que vai ter vários. Então, entre o 3 e 1, o MMC é 3. Então, 3. 3 para todo mundo. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, menos 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2x, 3 vezes 2, 6, 6x. 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 6, 18, mais 18. Bom, e agora? Agora, como eles são o mesmo, eu poderia também ter escrito assim, ó. X menos 3 dividido por 3. Porque o denominador é o mesmo, tá? É igual a 6x mais 18 dividido por 3. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Multiplico um lado por 3 e o outro lado também por 3. E aí, cancela essa divisão, ó. Tá? Cancela. E aqui no livro ele mostrou que ele fez isso, ele multiplicou os dois por 3. Então, como os dois tinham como denominador 3, aí ele simplificaria, tá? Aqui não podia por quê? Porque esse era diferente. E esses também. Aí, quando ele igualou, ele transformou cada termo em uma fração equivalente, porque essa é equivalente dessa, essa é equivalente dessa. Então, quando ele transformou essas frações em termos equivalentes dessa primeira, aí sim, igualou todos os denominadores, aí ele pôde simplificar, tá? Finalmente, resolvemos a equação. Então, sobrou x menos 3, 6x mais 18. Aqui tá menos 3, vai pro outro lado da igualdade, mais 3. Fica x, ó, x menos 3 é igual a 6x mais 18. Se você for acompanhar passo a passo, primeiro vamos levar o menos 3. X é igual a 6x mais 18 mais 3. Isso aqui dá 21. Aqui, o 6x, vou trazer para o primeiro membro. Pula a igualdade. X menos 6x é igual a 21. Mais x menos 6x, menos 5x é igual a 21. Que eu tô multiplicando, né? Vou mudar só a multiplicação, ó. Tá vendo? Esse cara todinho, ó. Multiplica. Aí eu jogo pro outro lado da igualdade, levando o sinal também junto. Pra ele não me dar trabalho depois. 21 dividido por menos 5. X é igual a menos 21 sobre 5. Tá? Seguindo as ideias anteriores, e sendo o conjunto universo sendo os conjuntos números racionais, veja a resolução da equação. Então, 2x sobre 5 menos x mais 1 sobre 4 é igual a 3. Essa é a nossa equação. Agora, veja a solução. Primeiro, o MMC entre 5 e 4, e aqui também tem 1. O que eu vou fazer? Fazer frações equivalentes, né? Para manter o equilíbrio da minha balança. Então, entre 5, 1 e 4 é 20. O MC. Como? 5, 1 e 4. Começa pelo 2, 4 dividido por 2, 2, 1, 5. 2 de novo, 1, 1, 5. E agora o 5, né? 1, 1 e 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, o MMC, 20. E aí, ali, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2x, 8x. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes todo mundo aqui, ó. Eu só vou colocar 5 vezes todo mundo. Então, menos 5 vezes x mais 1. E aqui, 20 dividido por 1, 20 vezes 3, 60. Agora ficou 8x menos, que eu já fiz, ó, a distributiva, menos 5x, menos 5 vezes mais 1, menos 5 é igual a 60. 8x menos 5x, 3x,
3x, aqui tá menos 5, passo pro outro lado da igualdade, mais 5. Então, 3x mais 65. Agora, tá multiplicando, passo pro outro lado da igualdade, dividindo, 65 dividido por 3. E é isso, tá? Agora eu vou fazer um outro vídeo com a resolução das aplicações e vou mandar a foto dos exercícios de aplicação, tá bom? Muito obrigada.